Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui, reunidos para adorarmos ao nosso Deus, buscarmos, estudarmos, da sua palavra, falarmos de assuntos atuais, concernentes às nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Desta feita nós estamos estudando a revista do segundo trimestre de 2022. É o estudo desse trimestre, E o assunto é muito interessante. Ele fala sobre o sofrimento, a cruz e as lições sobre o sofrimento. Como nós falamos, é um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, escrito por Vilmara dos Santos Lima. Mas antes, querido, de fazermos qualquer coisa, vamos orar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que abençoe as nossas vidas, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar atentos à sua palavra, para que nos desprendamos, de todos os paradigmas, todas as concepções preconcebidas e que possamos dar espaço à voz do Espírito Santo de Deus. Nós vamos convidar o nosso pastor, o pastor Robertson Santos Costa, para estar conosco orando nesse instante. Olá, irmã Paula, graça e paz. Graça e paz, pastor, boa noite. Aqui é sempre um momento especial e hoje o assunto promete, O assunto de hoje, a cruz e as lições do amor, as lições sobre o sofrimento. A cruz e as lições sobre o sofrimento. E por falar em sofrimento, nós sofremos alguns meses com o telhado, com o desgaste, da cobertura da nossa igreja, a Igreja Batista Sinai de Almadina, que está aí essa foto de fundo, E o telhado estava chovendo mais dentro da igreja do que fora. Mas graças a Deus, o Senhor moveu o coração de homens e mulheres dispostos e disponíveis a ajudarem na substituição do telhado da igreja. Era aquela cobertura reciclável, Aquela telha reciclável. Durou aí em torno de 10, 11 ou 12 anos, não muito mais, também não muito menos. E agora a igreja está, como você pode ver aí, com o telhado com a cobertura de alumínio mais leve. E nós entendemos aí, esperamos que a durabilidade seja muitos maior, e muitos anos, pastor? Muitos e muitos anos de durabilidade. E aí esse sofrimento pra gente agora, graças a Deus, em nome de Jesus, está encerrado. E nós somos muito gratos a Deus porque, como disse o pastor Paulo Henrique, o dinheiro de Deus está no seu bolso e é para usar para a manutenção da casa do Senhor. Nós louvamos a Deus a todos que contribuíram, Essa semana alguém disse assim, agora é a pintura da igreja. Aí eu falei assim, depois terminar de pagar a cobertura do telhado. Perfeitamente. Não podia fazer contento por conta que as goteiras, a infiltração, o vazamento, a água que corria sobre o fogo, iria estragar todo o trabalho. Mas eu quero também agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E claro, um trabalho desse tem sempre alguém à frente, E o irmão Crenilton Borges, ele esteve à frente, só terminou, só largou quando terminou, Do começo ao fim, o ímpeto, a vontade de ver acontecer, os irmãos que colaboraram, cada um que colaborou com uma telha, com 2, 3, 4, 5, fazendo parte da campanha. É assim que a Igreja Batista, ela trabalha, a cooperação da sua membresia, e nós somos muito gratos a Deus. Mas o assunto é a cruz e as lições sobre o sofrimento. Hoje nós estaremos orando, e o sofrimento é algo inerente a todos nós, Seres humanos. É verdade. Por conta do pecado é que nós sofremos. Por conta do pecado é que nós pagamos um preço. E esse preço ele foi assumido por Jesus. Cristo levou sobre si todas as nossas dificuldades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu gostaria, nesse momento, de orar e dizer a você que o sofrimento que você está passando não é a tônica da sua vida. É verdade. Porque Jesus já pagou o seu sofrimento. Basta tão somente que você esteja entregando e confiando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Eu queria convidar você agora para estar orando conosco, em nome de Jesus, tá bom? Observe que o telhado da igreja, ele é imenso, muito grande, muitas telhas, mas o sofrimento, graças a Deus, essa etapa chegou ao fim. Vamos orar?
Nosso Deus amado, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos por tua presença, Amém. por tua bondade, por teu agir em nossas vidas. Pai bendito, Deus poderoso, muito obrigado, porque foi concluído na tua igreja a parte da substituição da cobertura, esse trabalho, esse labor, essa luta que nós enfrentávamos já há alguns anos, ó Deus, e agora nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque esse sofrimento ele chegou ao fim. Amém. O estudo de hoje, Pai, fala sobre a cruz e as lições sobre o sofrimento. E claro que o sofrimento foi assumido por Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele carregou a nossa cruz, ele se deixou entregar, prender, ele se deixou julgar, ele se entregou, ele entregou o seu Espírito em tuas mãos, ó Deus. Então tudo estava e está sobre o controle do Senhor. Abençoa a tua serva. Abençoa, tira, Deus, Senhor, Deus, como ela mesmo nas suas mãos. orações fala, todo o pensamento pré-concebido. Ó Amém, Deus, Senhor. fala ao nosso coração. Fala Amém. a minha vida, fala as nossas vidas, e nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muito obrigado por estarmos de volta nesta semana. Obrigada, Deus. Neste sábado especial, 9 de abril, numa noite especial, onde o sofrimento tem batido às portas de muitas pessoas que estão nos assistindo nesta hora. Abençoa e que o estudo dessa noite, da tua palavra, seja um instrumento de bênçãos, de restauração na vida de cada um que está conosco, assistindo Amém. agora ao vivo e que também assistirá no outro momento, no momento posterior. Muito obrigado por tudo, nos dê a tua bênção, a tua graça e a tua paz a cada dia. Essa é a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. E, Amém. Paula, você Sim, está pastor. feliz com a troca, a substituição do telhado da igreja? Mais que feliz, felicíssima, glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é bom o tempo todo. Glórias sejam dadas a Deus. Vocês que têm essa facilidade aí em estar tomando conta do som da igreja, agora vocês já ficarão tranquilos, porque não vai ter aquele corre-corre mais de bota a lona, tira a lona, bota um plástico, será que está chovendo, será que vai chover, será que molhou dentro da igreja? Então é muito importante a gente agora glorificar o nome do Senhor, tá bom? Amém, glória a Deus. Até dia 16, se Deus quiser. Amém, amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Pastor, eu queria que o senhor colocasse a tela grande aí. A tela grande da visão missionária, que é o artigo que nós estamos trabalhando nesse trimestre. A cruz e as lições sobre o sofrimento. A cruz e as lições sobre o sofrimento. É um artigo da revista Visão Missionária, como nós falamos, segundo trimestre de 2022, escrito por Vilmara dos Santos Lima. E queridos, Vilmara, ela começa com uma pergunta, né? Eu pedi para colocar essa tela grande para que você pudesse visualizar aí nessa cena do Calvário, Pode tirar a tela, pastor. Muito obrigada, Deus abençoe. E essa cena nos remete aos filmes, né, que nós assistimos, que fala sobre a morte, sobre o sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nos remete às lições bíblicas, aos textos bíblicos que relatam como foi difícil esse momento da crucificação de Cristo. Não só esse momento, mas os momentos que antecederam a este momento final. E aí, a autora, muito sabiamente, ela colocou esse tema, a cruz e as lições sobre o sofrimento. É muito interessante quantas lições nós podemos extrair da cruz de Cristo. Nós podemos extrair através da vida de Jesus e principalmente desse momento da crucificação. Então, ela começa perguntando para mim e para você. Você acha que é possível realmente nós passarmos a vida inteira
sem experimentar o sofrimento? E quando esse sofrimento chega? É impossível nós estarmos aqui e não experimentarmos esses sofrimentos, porque o próprio Cristo, que foi 100% homem e 100% Deus, experimentou sofrimentos. O próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades, nós passaríamos por problemas, mas que nós não tivéssemos bom ânimo, que nós tivéssemos nosso ânimo renovado no Senhor, porque Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Então, de um modo geral, a autora pergunta aqui, como é que você lida com essa questão do sofrimento? Quando o sofrimento chega à sua vida, como você lida com esse momento de sofrimento? Sofrimento, queridos, a autora nos diz que ele é um assunto desagradável, ele é incômodo, é às vezes intratável. Nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de falar sobre sofrimento, nós não gostamos de falar sobre coisas ruins, sobre coisas que nos fazem mal, que nos fazem sentir dor. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer. Mas a questão é, todos nós que estamos debaixo do sol, que estamos aqui na terra, enquanto vivermos, nós vamos experimentar, em algum momento, nós vamos lidar com esse sentimento, com o sofrimento, né? Nós vamos lidar em algum nível de sofrimento. Nós vamos passar por algum nível de sofrimento em nossas vidas. Mas o que seria sofrimento? O que é que se caracteriza um sofrimento, né? O que é sofrimento? O que se caracteriza como sofrimento? A autora, ela diz o seguinte, que Elizabeth Elliot diz que os sofrimentos são as dificuldades que podem nos ocorrer. Desde a carne queimada, quando nós estamos preparando aquele jantar para o nosso chefe, ou para o nosso esposo, é aniversário do esposo, ou para os nossos filhos que estão chegando, aquela visita que você está esperando. Então, desde aquela carne queimada, até a um câncer, a morte de um ente querido, pode ser, sim, se caracterizar um nível de sofrimento. Então, segundo ela, sofrimento é ter aquilo que não se deseja ou desejar aquilo que não se tem. A palavra de Deus, queridos, ela é muito rica. Ela é muito rica. Como eu disse, a palavra de Deus, na palavra de Deus, nós encontramos assunto para todas as instâncias das nossas vidas. Na palavra de Deus, nós encontramos tudo que se refere ao homem, tudo que se refere às nossas vidas. E não seria diferente. Então, João, capítulo 16, versículo 33, nos diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem foi que disse isso? O próprio Jesus. E Jesus, ele disse isso por quê? Porque Jesus, ele é onisciente, queridos. Jesus é onisciente. E Jesus sabia o que estava se passando nos corações das pessoas que estavam rodeando, daquilo que se passaria no meu coração, no seu coração, daquilo que estava passando aquela multidão que o seguia. Jesus Cristo sondava os seus corações, ele sabia exatamente o que se passava nas suas mentes e o desejo, o anseio das pessoas de se verem livres do sofrimento, de se verem livres da fome, da sede, das guerras, das dificuldades, de viverem em paz. E aí Jesus Cristo diz assim: olha, queridos, eu quero dizer para vocês, eu vou dizer isso para vocês, para que vocês tenham paz. E o que é paz? O que é paz? E mais à frente ele diz que paz é uma paz que excede a todo entendimento. O que seria paz e paz que excede a todo entendimento? É mesmo nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflições, de anseios, de sofrimentos, nós termos a certeza de que Deus está conosco e estarmos tranquilos, mediante ao caos que muitas vezes assola as nossas vidas. Então Jesus Cristo diz assim: olha, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês tenham paz, para que vocês tenham tranquilidade. Porque no mundo vocês irão ter sim aflições, vocês terão aflições. Mas eu quero que vocês renovem o ânimo de vocês. Eu quero que vocês tenham o ânimo de vocês renovados, que vocês tenham alegria.
porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então nós vamos passar sim por momentos difíceis, mas como Cristo Jesus, esses momentos passarão, eles não são eternos, né? E como Cristo Jesus mesmo nos diz, nós precisamos renovar as nossas forças, e essas forças elas só podem ser renovadas no Senhor. E aí a autora nos apresenta aqui algumas verdades sobre o sofrimento, né? Ela nos apresenta aqui algumas verdades sobre o sofrimento. Ela diz o seguinte, que o sofrimento ele é inerente ao estado caído do homem. A queda é a razão pela qual nós sofremos. Eu costumo dizer, eu sempre digo aqui, né, em todas as oportunidades que eu tenho, que o homem ele foi feito para o louvor da glória de Deus. O homem não foi feito para sofrer. Deus colocou o homem ali no Éden e colocou a mulher, né, para que estivessem administrando, cuidando do Éden. Havia harmonia, havia coinonia entre o homem e Deus. O homem vivia bem com a natureza. O homem vivia bem com as criaturas que Deus criou. E, acima de tudo, o homem vivia bem com o seu Criador. Ele tinha harmonia com Deus. Ele tinha coinonia com Deus. Sintonia com Deus. E aí, o homem pecou. E quando o homem pecou, ele se afastou da presença de Deus. E esse pecado do homem, Deus perdoou, mas as consequências nós pagamos, né? Nós pagamos as consequências pelos atos que nós cometemos. Eu costumo dizer que Deus, ele perdoa o pecador, ele perdoa o pecado, mas nós pagamos as consequências dos nossos erros. Nós falamos sobre isso também a semana passada na igreja. Então nós sofremos porque nem nós, nem o mundo, fomos programados inicialmente para ser, né? Para ser o que nós somos hoje. Nós fomos programados, quando nós falamos, para o louvor da glória de Deus. Então nós sofremos porque nós somos hoje aquilo que nós não fomos programados para ser. Nós somos pecadores. E o sofrimento nos lembra que nós viemos do pó. E para o pó nós voltaremos, né? Nós vivemos no pó, nós todos somos do pó, vivendo em um mundo caído, em um mundo que caiu. Então o sofrimento é consequência do pecado do homem. Então por isso que nós sofremos. Aí você vai dizer assim, mas você está sofrendo nesse momento porque você pecou? Não. É porque nós já nascemos pecadores, né? Então o sofrimento foi uma forma como Deus usou para punir. Ele diz, olha, o homem vai trabalhar, vai comer do seu suor, a terra vai ser hostil, não vai ser mais uma terra boa, amável, mas você vai colher do fruto da terra com suor, com trabalho. E Deus diz para Eva, olha Eva, você agora vai ter dores de parto. Eu vou sempre colocar inimizade entre você e a serpente. E aí vai falando, né? As consequências do pecado, que aquele pecado inicial do homem gerou a humanidade. Mas o sofrimento também, ele glorifica a Deus. O sofrimento glorifica a Deus? Sim, porque quando nós mantemos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa perseverança em Deus, nós glorificamos a Deus. A nossa enfermidade, os nossos sofrimentos, eles passam a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Você já teve a oportunidade de visitar alguém que estava em um estado terminal, ou que estava passando por um problema muito difícil, ou perdeu um ente querido, e que você foi consolar e saiu de lá consolado? E aí você fala assim, nossa, eu fui falar com fulano e ao invés de dar uma palavra de consolo, a pessoa foi quem me consolou, foi quem confortou o meu coração. Às vezes não acontece isso. Então aquele sofrimento passou a ser para a glorificação do nome do Senhor, porque a pessoa questiona assim, aquela pessoa realmente é controlada pelo Espírito Santo de Deus. E você pode ver o brilho de Cristo na vida daquela pessoa.
Então, o sofrimento, ele nos identifica com Cristo. Ele nos identifica com Cristo. Porque, como nós falamos, o próprio Jesus Cristo sofreu. E sofreu muito mais do que nós. Jesus Cristo foi crucificado, né? E Pedro diz que nós devemos nos alegrar nos sofrimentos de Cristo, para que também nós nos alegremos e nos exultemos na revelação de sua glória. A gente vai ver isso em 1 Pedro 4,13, que diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se regozijem, se alegrem e exultem o coração. Então, o sofrimento nos identifica também com Cristo, né? Cristo sofreu aqui. E o sofrimento também, ele nos aperfeiçoa. O sofrimento nos aperfeiçoa, nos santifica, torna-nos mais parecidos com o Senhor Jesus. Paulo e Tiago concordam que nós devemos nos gloriar nas tribulações e considerá-las motivos de alegria, porque, segundo Paulo, elas culminam em esperança. A gente vai ver em Romanos 5, do 3 ao 5, que Paulo nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queridos, Paulo diz o seguinte, que nós devemos nos gloriar, nós devemos glorificar a Deus também diante das tribulações, nos alegrar nas tribulações, porque as tribulações que nós passamos, as dores que nós passamos, os sofrimentos pelos quais nós passamos, eles nos fortalecem, eles nos aperfeiçoam. Quando nós estamos passando por um momento difícil, uma enfermidade, desemprego, a perda de um ente querido, normalmente nós nos voltamos para Deus. Nós buscamos mais a face de Deus, né? E isso nos santifica, nós procuramos nos aperfeiçoar no Senhor Jesus. Nós procuramos tirar das nossas vidas aquilo que não agrada a Deus e nós nos achegamos mais à presença de Deus. E Paulo diz que a tribulação, ela produz em nós a paciência. Né? Produz em nós a paciência. Eu costumo dizer assim, nunca peça a Deus paciência. Porque quando você pede a Deus paciência, Deus vai te dar provações e provações e provações para que você adquira essa paciência com a experiência que você passou. Então, a paciência, ela produz a experiência em nós, né? A paciência, o momento que nós passamos, aquele momento que nós experimentamos, né? Aquela experiência produz em nós a paciência. E a experiência, ela produz em nós também a esperança. A esperança. E quando a esperança de quê? Do refrigério, da vitória em Cristo Jesus, porque Cristo disse que nós teríamos aflições, mas que nós renovássemos as nossas forças nele, porque tivéssemos um bom ânimo, porque Deus venceu o mundo e nós também venceríamos. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência produz em nós a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Além, queridos, de que a tribulação, ela, além de uma glória, ela tem um valor eterno, né? Uma glória de valor eterno. Porque Paulo nos diz em 2 Coríntios 4,17 que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nossos corações um peso eterno de glória muito excelente. E Tiago diz que nós somos aperfeiçoados, nós passamos pelo sofrimento, pelas tribulações, para que sejamos completos. Então, Tiago diz assim, Tiago 1, de 2 a 4, diz: meus irmãos, tende
grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta alguma. Então, o sofrimento também nos aperfeiçoa em Cristo Jesus. Ele prova, o sofrimento, queridos, ele prova a nossa fé. São verdades sobre o sofrimento, né, que nós estamos apresentando, e o sofrimento, ele prova a nossa fé. Pedro afirma que o sofrimento, ele é como fogo que purifica as nossas vidas, né? É como nós somos como um ouro refinado, é isso que Pedro nos diz. Sendo assim, mesmo que sejamos afligidos, nós devemos nos alegrar, porque a nossa fé, depois de provada, ela redunda para o louvor da glória de Deus, para a honra e para a revelação do Senhor Jesus. Às vezes acontece o inverso. Às vezes nós estamos sofrendo, passamos por um momento difícil e ao invés de nos achegarmos a Deus, nós nos afastamos da presença do Senhor. Mas, na maioria das vezes, nós nos achegamos mais a Deus quando nós passamos por provações, por dificuldades. Em 1 Pedro 1,7 diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelos fogos, se ache louvor, em louvor e honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a nossa fé ela é provada, porque quando nós passamos por sofrimentos, a nossa fé é provada. Existem muitas pessoas que pregam um evangelho de bênçãos, um evangelho de vitórias, um evangelho de riquezas, de saúde, de prosperidade, um evangelho diferente. Mas o evangelho de Cristo nos diz que nós também passaríamos por momentos difíceis. E às vezes, quando a pessoa tem uma fé voltada apenas para a prosperidade, para a abundância, para o bem-estar, quando passa por a sua fé é provada, passa por um momento de tribulação, de sofrimento, de perda, perde também a esperança e a fé. Então, que a nossa fé seja firmada no Senhor Jesus Cristo, tendo Cristo como exemplo. E que a nossa fé, quando for provada, assim como o ouro, que quando passa pelo fogo ele é refinado, né? Ele é purificado, assim também as nossas vidas sejam refinadas, purificadas pelo Senhor Jesus e que possamos nos achegar mais a Deus. Ele também nos leva a conhecer a Deus e a amar mais a Deus. Uma das grandes alegrias e recompensas do sofrimento é que ele nos conduz a um conhecimento maior de Deus. A gente vai ver isso como em Jó. Nossa, como Jó sofreu. Como Jó sofreu. E a Bíblia nos diz o quê? Que Jó chega, em momento algum do sofrimento de Jó questionou a Deus, né? Falou de Deus. Mas alguns momentos Jó questionou a Deus, né? Ele questiona a Deus, ele pergunta algumas coisas a Deus e Deus começa a travar um diálogo com Jó, falando a Jó e mostrando, né, a Jó a sua grandiosidade. E como nós somos pequenos diante de um Deus tão grande. E aí Jó chega para o Senhor e diz assim, olha Deus, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, eu posso contemplar, né? Eu posso contemplar a tua face. A gente vai ver isso em Jó, capítulo 42, versículo 5, né? Que Jó diz assim, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, quando Jó compreendeu o propósito do sofrimento dele, quando Jó compreendeu o propósito de Deus sobre a terra e sobre a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, Jó disse, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar das tuas maravilhas, mas agora os meus olhos te contemplam. E a gente pode, queridos, nos achegar, conhecer mais a Deus, sentir esse
colocar de Deus no colo, quando Deus nos coloca no colo, quando Deus nos trata, quando Deus cuida das nossas vidas, a gente se achega mais a Ele, né? E a gente passa a amar mais a esse Deus maravilhoso. E outra verdade sobre o sofrimento é que o sofrimento, queridos, ele não é eterno. Ele tem um fim. O sofrimento, ele vai ter um fim, né? Nós não iremos sofrer para sempre. O apóstolo Paulo escreveu que a nossa tribulação, ela é leve, ela é momentânea e ela produz um peso de glória eterno. É isso que 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa e leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, né? De glória mais que excelente. Então, o Senhor Jesus prometeu que vai chegar um dia que não vai ter mais morte, que não vai ter mais choro, que não vai ter mais lamento, que não vai ter mais dor, né? E a gente vai ver isso em Apocalipse 1:3, que a palavra de Deus nos diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Então o sofrimento, ele não é eterno, ele terá um fim. E a certeza que nós temos é que nós um dia estaremos sim habitando na nova Jerusalém, na Canaã celestial. Estaremos lá nos céus com o nosso Deus, glorificando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Deus será o nosso Deus, Senhor de nossas vidas, e nós habitaremos com Ele. E aí Deus limpará sim dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, todas as dificuldades que nós passamos. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais perda, não vai ter mais morte, né? E porque as primeiras coisas que já foram passadas, nós estamos agora com um novo corpo, né? Um corpo glorificado no Senhor Jesus. A cruz e as lições sobre o sofrimento. Como nós falamos, Jesus é o nosso modelo, né? A Bíblia é o nosso manual de fé, é o manual pelo qual nos portamos, e Jesus Cristo, ele é o nosso modelo de vida em todas as circunstâncias. Jesus Cristo, ele pede que sejamos perfeitos. Paulo diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos ser pequenos cristos, é isso que cristãos quer dizer, pequenos cristos. Então, Jesus é o nosso modelo de vida em todas as circunstâncias. E não seria, queridos, diferentes no sofrimento. Se Cristo é o nosso modelo de vida em todos os momentos da nossa vida, não seria diferente no momento que nós estamos passando por algum sofrimento, por alguma tribulação. E a cruz de Cristo, como nós falamos, nos ensina algumas formas, né, com as quais devemos encarar o sofrimento. A cruz de Cristo nos ensina, nos fala sobre algumas formas de como encarar esse sofrimento, como enfrentar o sofrimento. A primeira coisa que nós devemos fazer é sermos submissos à vontade de Deus. Essa é a primeira lição que a cruz de Cristo nos ensina. Mas como ser submisso à vontade de Deus? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo era Deus. E a Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus Cristo, ele é 100% Deus e foi 100% homem. Então quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele foi 100% homem. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, sentiu sono. Ele sentiu tudo que eu e você sentimos. Mas tinha algo a mais que Jesus Cristo sabia, que eu e você não sabia, né? Que é a onisciência, ter a onisciência. Jesus Cristo sabia de tudo que iria passar, de todo o sofrimento que ele iria passar.
Jesus Cristo era onisciente, ele sondava os corações, sondava as mentes. Não sei se você já assistiu um filme que fala a respeito de uma mulher, né, que passou a ouvir a voz dos homens, e aí ela começava a ouvir todos os pensamentos das pessoas, sabendo que as pessoas pensavam de que muitas vezes é diferente daquilo que se fala, né? Muitas vezes nossos pensamentos diferem da nossa fala. E aí, ela podia realmente ver quem estava sendo sincero ou não. Jesus Cristo, na sua onisciência, isso trouxe muita dor também para essa jovem, né? Então, Jesus Cristo, na sua onisciência, ele podia ver o que estava se passando dos nossos corações, aquilo que passava nas nossas mentes. Jesus Cristo via além, né? Nós só conseguimos enxergar aquilo que está à nossa frente, mas Jesus Cristo via muito mais à frente, né? Ele é onisciente. Então, quando Jesus Cristo esteve aqui, ele foi 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele sentiu as dores humanas. Como Deus, ele tinha ciência daquilo também que nós passamos. E tinha poder de evitar todo o sofrimento pelo qual ele passou. Então, nos 4 evangelhos, nós vamos encontrar a história de Jesus Cristo e dessa profunda submissão a Deus, né? E a gente vai ver isso mais nitidamente. A gente vai ver que Jesus Cristo se submete à vontade de Deus, porque ele se desprende da sua glória e pega uma forma carnal, né? Que é a forma humana. E aí a gente vai ver que ele já foi a primeira submissão à vontade do Pai. E aqui na terra, Jesus Cristo, a gente vai ver ali que no Getsêmani, a Bíblia nos diz que o suor de Cristo se transformou em sangue. Então imagine a aflição de Jesus ao ver tudo como um filme, o que iria passar, todas as coisas, os sofrimentos, os xingamentos, as mentiras, as calúnias que seriam lançadas sobre ele, sendo que tudo que ele fez foi por amor a mim e a você. Então, lá no Getsêmani, Cristo diz assim para Deus: olha, Senhor, se possível, orando ao Pai para que esse cálice fosse passado, esse momento da crucificação não pudesse acontecer, Jesus Cristo ora ao Pai e diz: Senhor, se olha puder salvar a humanidade de outra forma, sem ser por esse momento, por esse momento de crucificação, passa de mim esse cálice, que isso não aconteça, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. Então, Paulo ratifica essa verdade em Filipenses 2:8, quando ele diz que Jesus Cristo ele foi achado na forma de homem, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, instruindo os crentes a terem a mesma atitude. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil. Nós estamos passando por uma enfermidade, nós estamos passando por um momento de perda. E nós pedimos a Deus, imploramos para que isso seja tirado das nossas vidas, esse momento acabe logo, né? E a gente tem que entender que a vontade de Deus para as nossas vidas ela é sempre boa, perfeita e agradável. E precisamos, queridos, obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade, mas é o melhor para nós. Deus está no controle de tudo e Ele sabe todas as coisas. E aí, nós precisamos ter a maturidade de Jó. Jó, no capítulo 2, versículo 10, como nós falamos, como Jó sofreu, né? Não vou aqui relatar a história de Jó, porque senão o estudo não termina hoje. Mas Jó sofreu e muito. Perdeu casas, filhos, fortuna, perdeu tudo. E quando questionado, Jó diz assim: por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não o mal? Será que quando nós recebemos de Deus só devemos receber o bem e não o mal, que muitas vezes a gente acha que é o mal? Então, a autora coloca aqui que muitas vezes ela já ouviu cristãos em oração dizendo que não aceitam, Senhor, eu não aceito esse sofrimento, eu repreendo, não aceito.
Mas essa atitude, queridos, a autora diz aqui que revela uma ignorância sobre as escrituras sagradas e uma falta de humildade quando se diz respeito à vontade de Deus. Quem somos nós para aceitar ou não o sofrimento? Quem somos nós para questionarmos a Deus? Será que estamos mesmo na posição de dizer a Deus o que nós queremos ou não iremos receber? O que nós iremos receber ou não dele? Ou assim como Jesus, nós devemos nos colocar na vontade do Pai? Por acaso, né? Foi o que nós falamos aqui de Jó. Jó diz, olha, por acaso a gente vai receber de Deus só as coisas boas e não as coisas ruins? Precisamos nos lembrar que ainda, se nós não entendermos ainda o propósito do nosso sofrimento, se nós precisamos, aqui a autora diz o seguinte, que nós precisamos nos lembrar de que ainda não entendemos o motivo da nossa dor. Deus, ele é soberano. E independente do que aconteça, ele continua no seu trono, ele continua sendo Deus. Então, em Jesus Cristo, como Jesus Cristo, nós precisamos dizer, Pai, olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Orar a Deus, pedir a Deus que passe de nós esse momento, esse sofrimento, não é pecado. Agora, nós precisamos, queridos, aceitar a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus, a resposta de Deus é sim, não e aguarde. Sim, não e aguarde. Então, queridos, precisamos compreender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela sempre é o melhor para as nossas vidas. Mesmo que a gente não compreenda por que nós estamos passando por esse momento que estamos passando, Deus, ele é Deus. E ele sabe todas as coisas. E só quando nós estamos, né, profundamente certos de que Deus é nosso Pai, é isso que a autora nos diz, é que somos capazes de compreender a vontade de Deus. A autora nos diz aqui assim, que a menos que nós estejamos profundamente certos de que Deus é nosso Pai, jamais nós seremos capazes de dizer, seja feita a tua vontade. Precisamos ter certeza de que Deus é nosso Pai e dará para nós o melhor. A Bíblia nos diz, olha, quem é o pai que o filho pede um pão, vai dar uma pedra? Ou vai dar uma cobra, ou uma serpente? Deus sempre dá o melhor para os seus. Deus sempre cuida dos seus. Ele se apresenta para nós como o bom pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, que trata das suas feridas, que restaura as suas vidas. Então, outra lição que nós tiramos da cruz é a seguinte: em vez de se concentrar na sua dor, observe os que estão ao seu redor. A gente tenta imaginar, que a autora coloca para a gente imaginar o sofrimento de Cristo ali na cruz do Calvário. Cristo foi preso, acusado injustamente, humilhado, ridicularizado, surrado, coroado, né, com espinhos, foi cuspido, foi esbofeteado, tinha carregado uma cruz pesada, teve suas mãos, seus pés perfurados, teve o seu lado perfurado por uma lança, foi colocado ali, feito de chacota, né? Colocaram ali, eis aqui o rei dos judeus, o rei dos reis, né? E a gente vai ver que Jesus Cristo, quando ele estava ali no momento de dor, crucificado, imagine a dor dos cravos nas mãos e nos pés e você suspenso sobre uma cruz. A dor dos seus ossos, a gente observa isso quando o pastor pede para orar e a gente faz assim, levante sua mão para você orar, coloque sua mão para frente, e aí a gente coloca a mão para frente, em um determinado momento a gente segura aqui a mão, né, para ver, eu mesma faço isso, ou às vezes encolhe assim um pouquinho, porque a mão começa a pesar, a dar cãibra. Agora imagine a dor de Cristo ali, crucificado na cruz do Calvário,
e tendo nas suas mãos e nos seus pés os cravos perfurados. Então o peso rasgava, né, ali a pele. E a Bíblia nos diz, queridos, que nesse momento em que estava ali na cruz do Calvário, ao invés de estar ali questionando a Deus, murmurando, falando, tratando mal aqueles que estavam ali acusando a ele, Jesus Cristo fez o contrário. Jesus Cristo ora ao Senhor, pedindo que Deus perdoe aquela ação, aquele ato das pessoas, porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Mas também, queridos, Jesus Cristo olha para a necessidade da sua mãe. A Bíblia nos diz em João 19, do 25 a 27, a palavra de Deus nos diz assim: E junto à cruz de Cristo estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora Jesus, vendo ali sua mãe e o seu discípulo a quem amava, que estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então a Bíblia nos diz aqui que nesse momento que Jesus Cristo estava crucificado, ele olhou, viu a sua mãe, viu a sua tia, né? Ali, viu o discípulo amado também ali junto à sua mãe. E ao invés de chorar por conta do seu sofrimento, ao invés de lamentar, Jesus Cristo chega, né, e dá atenção ao sofrimento da sua mãe. Porque imagine a dor que Maria estava sentindo de ver o seu filho crucificado. A dor que Maria estava sentindo de ver o seu filho à beira da morte. É uma dor, queridos, bem maior do que uma mãe sente quando perde um filho ou tem um filho doente e está ali no leito de morte clamando a Deus. É uma dor que a gente não tem como mensurar o tamanho. E Jesus Cristo, na sua onisciência, ele sentiu tudo o que sua mãe estava sentindo. E ele se preocupa. Ele diz assim: olha, eu preciso amparar a minha mãe, porque minha mãe é viúva. Eu preciso que a minha mãe seja cuidada, seja amparada. E aí Jesus Cristo olha para o discípulo amado e diz assim: olha, eis aí a tua mãe, né? E olha para sua mãe e diz assim: olha, eis aí o teu filho, aquele que vai cuidar de você, dar esse amparo. E a Bíblia nos diz que desde aquela hora o discípulo recebeu Maria na sua casa para cuidar e amparar de Maria. Então, a Bíblia nos diz nessa história, nesse relato aqui dessa história, narra que Jesus se esqueceu do seu próprio sofrimento e atenta para o sofrimento de Maria. E a sua própria maneira, que a sua própria maneira estava sofrendo, e aí Jesus Cristo faz o quê? Prover cuidado e amparo para a sua mãe. Mas não foi só na cruz que Jesus Cristo fez isso. Ali no Getsêmani, quando estava sendo preso, né? Aqueles homens foram ali para prendê-lo. A Bíblia nos diz que Pedro foi lá e cortou a orelha de um, né? E aí Jesus Cristo faz o quê? Ele vai lá e coloca a orelha no lugar. E diz: olha, deixa-os, basta. E aí toca e cura a orelha daquele homem, colocando a orelha no lugar. Deus sentiu a dor, mesmo sentindo a dor da traição, mesmo sentindo as dores da cruz, da crucificação, porque a Bíblia nos diz que o suor de Cristo, Jesus Cristo estava em um momento tão de aflição, que o seu suor se transformou em sangue. Mesmo assim, ele se preocupou com a dor do outro. Então, ao invés de se concentrar na sua dor, observe as pessoas que estão ao seu entorno. Se preocupe com o outro. Esses dias eu falando com Jéssica, eu disse assim: filha, deu saudade de mamãe? Aí ela fez assim, eu falei: estava carente do colo de mamãe, do colo de papai? Aí ela fez: estava. Aí eu falei assim: concentra a sua saudade nos estudos e faça o seu melhor.
canalize a sua saudade, a sua dor para os estudos e faça o seu melhor. Trate os outros bem, cuide dos outros e você vai se sentir bem. E se às vezes a gente fica tão concentrado, é isso que a autora nos diz, que é muito mais fácil nós nos fecharmos para nós mesmas e egoisticamente pensar só em nossas dores, só em nossas necessidades, pensar só em nós. Então, mas nós precisamos pegar o exemplo do Mestre, pegar o exemplo de Cristo, que nos ensina que mesmo diante dos piores momentos da vida, das piores aflições, é possível, sim, e é necessário cuidar também daqueles que estão ao nosso redor. Cuidar também daqueles que estão precisando, que estão ao nosso redor. Servir, amar, nós precisamos substituir o egoísmo pelo altruísmo. E então, mesmo que a autora diz aqui, então mesmo que a sua dor seja insuportável, em vez de se concentrar na dor, olha ao seu redor. Pode ser que tenha alguém precisando de você, inclusive da sua família. A gente pega o exemplo ali de Elias, né? Elias estava ali na caverna e até eu falei essa semana, né, com alguém, disse assim, olha, às vezes nós estamos sofrendo, nós estamos passando por um momento difícil, por um momento de tribulação, de aflição, e a gente pede a morte, porque é melhor, a gente imagina que morrendo, esse sofrimento vai acabar. Nós somos egoístas, muitas vezes. Nós pensamos só em acabar, aniquilar aquele sofrimento, e às vezes nós estamos assim, passando por momentos tão difíceis que para nós é mais fácil morrer. Olha Elias, pediu a Deus a morte, não foi uma nem duas vezes. Ele disse que Elias sentou debaixo de um zimbro, pediu a morte. Foi para a caverna, pediu a morte. E aí Deus vai lá e trata Elias, né? A primeira vez Deus mandou ali as aves darem alimento para Elias. Aí a Bíblia nos diz que depois daquele alimento que Elias obteve, ele andou mais ou menos uns 40 dias e aí vai para a caverna e ali Deus percebeu que não só Elias precisava do alimento físico, mas também Elias precisava do alimento espiritual, precisava conversar com alguém. E aí quando Elias pede a morte, Deus fala assim, olha Elias, o que é que você está fazendo aí na caverna? Sai dessa caverna. Eu tenho muita coisa para fazer ainda na sua vida. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil e achamos que estamos sós. Estamos tão concentrados em nossa dor, em nosso sofrimento, em nossas angústias, que não observamos ao nosso entorno, ao nosso redor. E Deus quer nos usar nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, nos momentos difíceis pelos quais nós estamos passando. Deus também quer nos usar. A Bíblia nos diz que as provações, ela produz em nós a paciência. A paciência é a esperança. E na esperança, queridos, não há confusão. Nós encontramos paz que excede a todo entendimento. E nós podemos compartilhar essa paz. Então, ela coloca aqui que já leu sobre mães que perderam muitos filhos, né? Mães que perderam os filhos e que também perderam os filhos para a morte e perderam outros para a vida. Porque ficou tão concentrada naquele filho que morreu que esqueceu completamente de observar aquele que está vivo, de dar atenção. E aí acabou perdendo também aquele que ficou vivo, perdeu para a vida, né? Então, nós acabamos fazendo isso, nós acabamos nos concentrando em uma dor, na dor da perda, e nos esquecemos completamente daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão vivos. E nós precisamos olhar, né? Nós precisamos olhar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Então, ela coloca que não seja esse tipo de pessoa. Em Cristo é possível a gente cuidar do outro, mesmo quando nós estamos sofrendo, mesmo quando nós passamos por uma perda. Eu já falei aqui uma vez de uma mãe, né, que tinha uma filha
com um problema neurológico, e ela se concentrava tanto no problema da filha mais velha que esquecia e negligenciava completamente o problema da mais nova. E aí a gente vai ver que futuramente a mais nova apresenta os mesmos problemas neurológicos que a filha mais velha, com uma diferença, né? Poderia ter sido tratada bem antes. Então, cuide, observe ao seu entorno. Está passando por momentos difíceis? Está passando por momentos de dor, de perda, de dificuldade? Deus quer te usar mesmo nesse momento. Deus quer te usar nas tuas limitações. Quando Deus fala com Elias, Deus sabia das limitações de Elias, mas ele diz, olha Elias, você não está só. Ainda tem 150 profetas que foram guardados, que foram conservados em vida, porque Elias diz para Deus, Senhor, eu estou cansado desse povo que não crê no teu nome, que não te aceita. Olha a luta que nós tivemos ali com os 450 profetas de Baal, como foi mostrado ali que tu és Deus, e esse povo ainda está com o coração duro, não aguenta essa rebeldia, e Jezabel matou os profetas, todos os profetas, eu estou só. Às vezes nós estamos tão concentrados na nossa dor, em nós mesmos, que nos achamos que nós estamos sós, que é o fim, mas Deus está conosco, querido, em todos os momentos, e existem pessoas, nós temos toda uma rede de apoio, existem pessoas que estão ao nosso redor e que precisam também do nosso olhar, do olhar de amor, de compaixão, de atenção. Olha o que Cristo fez ali na cruz do Calvário, uma dor insuportável, e ele olhou para a necessidade da sua mãe e cuidou do seu amparo, do seu cuidado. Então, Deus quer nos usar mesmo enquanto nós estamos sofrendo. E a outra lição aqui é que não fuja do sofrimento, aprenda a lidar com ele. Isso é muito interessante, né? Ela conta aqui, a autora conta a história aqui de uma escritora de um livro Admirável Mundo Novo, e que as pessoas desse livro, elas costumavam usar uma pílula para os problemas sumirem, né? E o nome dessa pílula era Soma. Então, sempre que essas pessoas se sentiam tristes, tomavam uma Soma. Angustiadas, aflitas, vamos tomar a pílulazinha Soma. E ela era uma espécie de fuga usada para não se lidar com o sofrimento. Mas em Marcos, capítulo 15, versículo 23, nos diz assim: quiseram dar-lhes de beber, vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Jesus ali na cruz do Calvário, como nós falamos, a dor insuportável, ele atentou para as necessidades da sua mãe, e aí naquele momento ali, quiseram dar a Jesus vinho misturado com mirra, porque era uma espécie de entorpecente para amenizar a dor de Jesus. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que Jesus não aceitou. E o que é que nós aprendemos com essa lição? O que é que nós aprendemos com isso? Que Jesus decidiu não amenizar o seu próprio sofrimento. Ele escolheu lidar com a dor. E nós muitas vezes, é isso que a autora diz, nós fazemos ao contrário. Nós simplesmente procuramos algo que suavize o nosso sofrimento. A Soma daquelas pessoas, naquele livro O Mundo Novo, era uma pílulazinha, né, que lidava com esse sofrimento. O Soma das pessoas sem Deus, às vezes, essa pílulazinha para lidar com o sofrimento das pessoas que estão sem Deus, às vezes é se afogar na bebida, se afogar nas drogas, se afogar no sexo, como uma fuga para lidar com o sofrimento. E aí por aí vai. E nós que estamos com Cristo, nós não podemos julgar essas pessoas. E por que nós não podemos julgar? Porque muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós, para fugirmos do sofrimento, nós descontamos isso aonde? Na comida. Nós descontamos em séries e filmes, livros, redes sociais, no trabalho, no ativismo, na igreja. E lendo esse artigo aqui, eu lembrei de mim. Que às vezes, quando eu estou passando por momentos difíceis, e olha que nós passamos por momentos difíceis,
Aí o que é que eu faço? Vou assistir um monte de filme de Natal, um monte de filme infantil. Às vezes desconto na comida, né? Jéssica fala assim, mamãe, você foi a única pessoa que operou o maxilar e conseguiu engordar depois da cirurgia. Porque a gente acaba descontando na comida as nossas aflições, as nossas ansiedades, as nossas angústias. A gente vai ali para a comida e desconta tudo na comida. Então, muitas vezes nós fazemos isso. As pessoas sem Deus vão para o álcool, vão para as festas, para as baladas, para o sexo, para a droga, para fugir do sofrimento. E aí a autora fala o seguinte, que tentar evitar o sofrimento não vai fazer com que esse sofrimento suma. Vai amenizar naquela hora, naquele momento, mas depois ele vem à tona, ele volta, ele não desaparece, né? Então nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento e aprender a enfrentar. Nós precisamos aprender a enfrentar o sofrimento, porque tentar fugir dele muitas vezes nos leva ao pecado. Então, possa ser que tenhamos, ela diz que possa ser que a gente tenha um alívio imediato ali naquela fuga, mas depois nós voltamos ao estado inicial que nós estávamos de sofrimento, ou muitas vezes em um estado pior do que o que nós estávamos. Então, queridos, aprenda a lidar com o sofrimento, aprenda a enfrentar, não adianta fugir, né? E aí a autora fala o seguinte, que existe uma forma correta de encarar o sofrimento, e não é fugindo do sofrimento, não é fugindo dele. E essa é mais uma lição que nós aprendemos com o Senhor, né? Ele enfrentou tudo que ele precisava enfrentar, porque sabia que aquilo tinha um propósito. E aí a autora fala o seguinte, que ela não é masoquista, ela não gosta de sofrer, mas assim como Paulo, também não era quando Paulo disse que sentia prazer nas angústias. A questão é que existe, como ela falou, uma forma correta de encarar o sofrimento. E a forma correta de encarar o sofrimento não é fugindo dele, não é fugindo do sofrimento, mas nós precisamos compreender o propósito de Deus naquilo que nós estamos passando. Queridos, Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle das nossas vidas. Deus não está no controle das nossas vidas só quando nós estamos passando por momentos bons, de bonança, de alegria. Não, de refrigério. E nos momentos de dificuldades, Deus perdeu o controle? Não, Deus está no controle das nossas vidas em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins. Nós iríamos receber de Deus só coisas boas e nós mais? Nós precisamos entender que mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, Deus está conosco. Deus está conosco. Então, em vez de beber o vinho, querido, misturado com mirra, em vez de procurarmos fugir dos problemas, bebamos da graça do Senhor, que jorra abundantemente do trono eterno todos os dias e que nos capacita a lidarmos de forma sábia com os problemas que estamos enfrentando, com o sofrimento que estamos enfrentando. Então, está passando por momentos difíceis? Vai para o altar do Senhor. Está com vontade de chorar? Eu costumo dizer assim, não existe lugar melhor para chorar do que aos pés da cruz de Cristo. Quer chorar, quer se quedar, vá para Deus. Abra-se com Deus, converse com Deus. Não é fugindo dos problemas que nós iremos enfrentar os problemas. Nós precisamos, queridos, pedir a Deus que nos capacite para enfrentarmos as dificuldades. Porque as tribulações dessa vida produzem em nós a paciência produz em nós a experiência, e essa experiência que vivenciamos, ela traz esperança, Então, a partir de hoje, tente olhar suas aflições sob uma nova perspectiva. Não se esqueça de que Deus é soberano. Deus é soberano. E aí a autora fala o seguinte, que ela não sabe o que é que você está passando. Eu também não sei. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo hoje, ou que você sentirá amanhã. Eu não sei se seu problema é de enfermidade,
desemprego, se é um problema financeiro. Eu só sei uma coisa, uma certeza eu tenho. Deus é Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Então não esqueça isso. Nós podemos confiar e nos submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Então, confie em Deus, busque a Deus, não se concentre nos seus próprios sofrimentos, olhe ao redor, procure ajudar aqueles que estão precisando da sua ajuda e não fuja dos problemas. Enfrentá-los é a melhor solução e isso sob a liderança do Senhor Jesus. Então, que possamos aprender a lidar com a dor como Cristo lidou com a dor. Então, finalizando, para guardar no coração, o que eu deixo para você é o que Paulo falou ali aos Romanos, né? Ali no capítulo 8, versículo 18, que nos diz assim: porque para mim eu tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são. Não, as aflições, queridos, que nós passamos nesse tempo presente, não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Não se comparam. Então, espere no Senhor, confie no Senhor, busque ao Senhor e não se feche nos seus próprios sentimentos. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma semana maravilhosa na presença dEle. Que Deus te fortaleça, te dê sabedoria, forças, renove seu ânimo, seu vigor, para que você possa enfrentar esse momento que você está passando, mas na certeza de que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz em Cristo Jesus. E vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.